Muito boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola nessa quarta-feira. No destaque de hoje a gente vai falar da Libertadores, a expectativa do jogão de bola entre o São Paulo e o Atlético Mineiro. Quem será que vai levar essa, hein? Também tem Fluminense, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Grêmio na Libertadores. E o Vitória da Conquista, será que passa do Sport? Perdeu o primeiro jogo aqui na Bahia, vai jogar agora na Ilha do Retiro para ver se consegue passar. A gente vai falar também do Leão, Vitória que aplicou uma goleada ontem no misto, 5-1, tem convocação da seleção brasileira. Esses e outros destaques a gente acompanha aqui instantes no Turma da Bola. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. Deixa eu apresentar logo ele, o nosso convidado de todos os dias, Lula Pereira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, amigo do esporte. Boa tarde, Paulinho. Olha, boa tarde, Lucas. Eu estava pensando aqui ontem e hoje externo esse pensamento com o triunfo do Vitória. Eu conversava com o Paulo aqui, o Márcio, dizia que eu sempre achei que o Marquinhos, que jogou ontem como titular absoluto, é craque de bola. Agora é um jogador irregular. Um dia ele faz uma partida maravilhosa de como ele fez ontem, e no outro dia ele faz uma partida bizonha, como se nunca tivesse jogado bola. E ontem Marquinhos foi o mentor intelectual da vitória do Rubro Negro. 5-1, não jogou lá essas coisas todas. Não jogou igual ao Bahia, no jogo do Bahia. Mas que efetivamente a gente viu uma vitória diferente. Parece que o Caio Júnior deu uma bronca homérica em todo mundo e que o time do Vitória jogou ontem muito bem, com uma velocidade extrema que matou o misto. Aliás, esse misto veio sem queijo e sem presunto. Sem queijo e sem presunto, mas a gente tem aqui Paulo Teixeira. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lula. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos ter uma quarta-feira recheada, né? Recheada de bons espetáculos, todos esperamos por isso. Vários jogos da Libertadores, com quase todos os brasileiros presentes. O Fluminense vai jogar, o São Paulo, um duelo que promete muito, que é o São Paulo e o Atlético Mineiro. O Palmeiras vai jogar, o Grêmio vai jogar. E temos também um representante na Copa do Brasil, o Vitória da Conquista, que faz o jogo de volta em Recife contra o Sport. Vamos torcer para que o Vitória da Conquista consiga passar e que mais um clube baiano avance na Copa do Brasil. Você falou em Libertadores aí, eu quero colocar logo na discussão o grande jogo esperado da Libertadores por todo mundo, que é Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro já está classificado inclusive como o melhor da primeira fase entre todos os grupos e vai enfrentar um São Paulo que precisa da vitória. Hoje no Morumbi, no primeiro jogo o Atlético Mineiro venceu a partida. Lula, como é que você vê essa partida entre Atlético Mineiro e São Paulo? Quem vence? O São Paulo tem chance de tirar essa invencibilidade do Atlético Mineiro na Libertadores? Claro que tem, né, Márcio? O São Paulo é uma grande equipe de futebol, um dos melhores. Mas está uma incógnita. Um dos melhores do mundo. Agora, o que eu disse a semana passada e digo hoje é que esse time ainda não teve a homogeneidade que a gente precisa, o conjunto que a torcida quer e o respeito dos outros times. O São Paulo joga, todo mundo acha que pode vencer o São Paulo. É como eu disse outro dia, a cara de Ney Franco, é uma cara tímida, é uma cara tranquila, que não mete medo a ninguém. E eu sempre digo que o time é o reflexo do seu treinador,
é o reflexo do seu líder, do seu capitão. Por quê? A torcida do São Paulo vai para lá, para o estádio do Morumbi, parece que o São Paulo entra de terno e gravata. Todo mundo sabe, joga bonitinho, arrumadinho, tranquilo. E desse jeito não vence o Atlético. A despeito de jogar com não vai jogar o Luiz Fabiano, não vai jogar também o outro jogador o Douglas que o São Paulo é o articulador maior do Douglas, não, já, o camisa 10. Jadson, perdão. Então não joga Jadson, não joga o Luiz Fabiano. É uma baixa muito grande para o São Paulo. Porque o Fabiano, todo mundo sabe, é artilheiro e o Jadson é articulador. Todo mundo acha que o Ganso pode desencantar. Que o Ganso pode hoje ser aquele jogador que a gente conhece de técnica e de rara habilidade. Fora isso, vai pegar o tão propalado e encantando todo o Brasil, o Atlético Mineiro, que está bem, está em todos os setores, está bem na sua defesa, no seu meio-campo e no seu ataque. É o melhor time do Brasil e a torcida brasileira, alguns mineiros e algumas pessoas do Sul já acham, meu caro Paulo e Márcio, que a seleção brasileira deveria ser a base do Atlético junto com a base do Corinthians. Não sei se vocês conhecem isso saiu nas redes sociais. Toda vez que tentaram fazer isso, nunca deu certo. Nunca deu certo. Na época de 58, o Santos e o Botafogo tinham realmente os melhores times. Mas era uma outra época. Hoje você tem que garimpar em cada canto do Brasil e do exterior os melhores. É claro que o Atlético Mineiro tem um grande time. E o São Paulo também tem um grande time. Mas, na verdade, tem jogadores que se saem muito bem no clube e na seleção não representa o mesmo futebol que apresenta no clube. Isso aí muda um pouco, porque é um novo treinador, é um novo preparador físico, é um novo esquema tático, são novas posições, são novos desenhos táticos, e isso confunde um pouco o jogador. Tem jogador que é muito bem num time e não chega a jogar no outro time tão bem assim. Mas o caso de hoje de Ganso, sim, por exemplo. O Ganso jogava barbaridade, encantou o mundo jogando no Santos. O jogo de hoje, você diz o quê? O jogo de hoje, para mim, é uma grande interrogação. No meu modo de ver, no papel, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor, no papel. Mas clássico é clássico. O São Paulo, você disse muito bem, você traduziu bem. O São Paulo é um time que joga de paletó e gravata, é preciso suar a camisa. É preciso botar o coração na ponta da chuteira, está faltando isso. Está faltando essa alma, talvez o treinador não saiba passar isso. Que vestir a camisa do São Paulo é uma honra para qualquer atleta. E botar o coração na ponta da chuteira e jogar com alma e vontade. Eles têm uma técnica apurada, mas falta isso, uma certa determinação, uma vontade de vencer. Aquele homem que vai com muita fome a um prato de comida. Eu acho que no time do São Paulo falta isso. O guerreiro, né? Aquele jogador de garra que você vê que divide todas. Posso dar minha opinião? Deve, inclusive. Vai dar Atlético Mineiro. Não, o Atlético é o melhor time. Vai ganhar no papel. É o melhor time. Vai ganhar, sabe por quê? Sim. Um fator que eu acho, na minha opinião, que vai ser decisivo. O Atlético Mineiro está livre de qualquer pressão. Não, o Atlético Mineiro, além de São estar Paulo livre de qualquer pressão, tem que Márcio, ganhar ele e torcer para que sim. um outro clube não vença a sua partida, que é para ele se classificar. O fato de você ter que ganhar para o melhor time da Libertadores já é uma pressão suficiente. No caso do São Paulo, tem essa pressão e a pressão dele ter que ainda depender de outro resultado que não é o dele. O Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro vai ficar tranquilo, vai trabalhar a bola do jeito que tem que se trabalhar. O São Paulo vai ter que partir para cima porque a obrigação de vencer é dele. Que joga em casa. Que joga em casa e que precisa da vitória. Mas daí, e aí o Atlético Mineiro vai ter vida fácil nos contra-ataques. Márcio, depende muito. Aí que entra a psicologia do treinador. Vocês têm que vencer de qualquer jeito. Mas só não que chegaram a esse momento agora porque quiseram, porque não foram competentes e agora tem que vencer. Agora, o Atlético vai jogar. Todo mundo pode jogar de salto alto. Eu não sei se vai jogar de salto alto, mas vai jogar tranquilo. Eu estou dizendo que deveria ser a palestra do Dinei Franco.
Ele deveria bater nessa tecla. O São Paulo jogou, o Atlético jogou tudo. Vamos partir para cima. Mas vai depender do estado de cada jogador do São Paulo. Se tiverem uma noite boa, se estiverem acertando, porque o São Paulo fica nervoso. Fica nervoso. Com 15, 20 minutos, a torcida pegou no pé, fica nervoso. Então, a gente fica na dependência do esquema. Eu acho que, eu concordo com o Márcio, o palpite de um comentarista é de que vai dar Atlético. Porque o Atlético está numa reta e parece que eles focaram a Libertadores como a menina dos olhos dele. Eles querem ganhar a Libertadores de qualquer jeito. É a competição mais importante no momento para o Atlético Mineiro. E eu acho que eles vão com muita vontade. Embora sabendo que clássico é clássico, cada jogo tem sua história, cada jogo tem seu momento, cada jogo tem uma escalação diferente. Eu dou um leve palpite que o Atlético Mineiro deve Agora, se tratando dos outros resultados da Copa da Libertadores, amanhã a gente vai ter Sport Cristal e Palmeiras, que já está classificado. Esse foi, pra mim, a maior surpresa da Libertadores. O Palmeiras já classificado antes da última rodada começar, o Palmeiras já começou classificado. O que é que eu digo? O Palmeiras vinha muito mal desde o ano passado, o Palmeiras foi vaiado, foi rebaixado, o Palmeiras começou muito mal o Campeonato Paulista, veio de uma goleada, mas chegou ao limite do poço. Chegou no fundo do poço, que a diretoria... Bateu e voltou. A diretoria disse, vocês não ganham mau salário, atrasar salário todo clube do mundo atrasa, mas vocês não podem desonrar a camisa. É botar o sangue, é cuspir sangue, botar o coração na ponta da chuteira e com muita vontade de estraçalhar a bola. O Palmeiras mudou. Em 15 dias o Palmeiras passou a ser outro, melhorou no Campeonato Paulista e se classificou antecipadamente na Libertadores. Então no futebol, que eu acho que quem sabe não esquece. É uma questão de conversa, de diálogo e de vontade. Agora o Gilson Kleina disse o seguinte: eu não tenho a melhor equipe, eu não tenho o melhor elenco, eu tenho os jogadores de mais garra. É isso que falta ao São Paulo. Essa garra que hoje sobra no Palmeiras é que falta ao São Paulo. Eu não vejo o São Paulo com essa garra. Quer dizer, quando você chega no fundo do poço, a única solução é você tentar subir, é tentar sair. Não tem outro remédio para você. Então, o que é que aconteceu com o Gilson? Quando o time chegou embaixo, ele disse agora, ou vocês sobem, ou a gente se enterra, todo mundo junto. Se enterra todo mundo junto. Então, o que começou a salvar o Palmeiras. O Palmeiras jogou com 8 reservas. E daí, esses 8 reservas se superaram, ganharam o seu jogo, e aí daí para cá não perdeu mais. Então, o que a gente vê hoje, aliás, vai ver amanhã, um time do Palmeiras aguerrido, mas vai jogar fora. E fora é complicado. Embora saibamos que ele já está classificado. Mas ele vai lutar para conseguir a primeira colocação. Continuando aqui o tour dos brasileiros, a gente vai ter Fluminense e Caracas. O Fluminense vai jogar em casa. E vamos ter também o Atipato e Grêmio. Amanhã, os dois jogos às 22 horas. O Atipato e Grêmio, lá no Peru, no Chile, melhor dizendo. E Fluminense e Caracas, na Venezuela. Para você, os dois precisam vencer. Se quiserem se classificar. O Fluminense, sinceramente, eu não vejo o Fluminense com essa atitude de vencedor. Depois que o Fred saiu machucado, não vai jogar, o Fluminense perdeu muito do seu homem de referência. O Fred é o cara que decide, é o cara que articula. E eu não vejo o Fluminense com essa cara de vencedor. Mas o Caracas não é páreo para o Fluminense. A despeito de jogar fora, o Caracas é um time muito mais fraco, né? É um time que não tem a categoria e nem a situação de vencedor que o Fluminense tem. A gente espera que esse resultado amanhã seja para o Fluminense. E o Grêmio pega o Atipato, né? Isso. O antipático time chileno, o campeão do Chile. Isso. Então, é um jogo que é sempre agnóstico, porque a gente conhece o Vanderlei, o Paulo, e o Vanderlei
chega junto. Chega junto. Um time de Vanderlei tem garra, no mínimo tem garra. É um treinador, a despeito da boçalidade dele, essa é a verdade, ele é um sujeito pernóstico. Ele é competente e ele é determinante. Ninguém faz corpo mole com ele. Ele não é de permitir privilégio a jogador nenhum. O tratamento de um é o mesmo com todos. Ele exige de um, exige de todos. Então é por isso que eu acho que o Grêmio pode superar e pode chegar a um triunfo. Já o Fluminense evoluiu. Do início do ano para cá, ele evoluiu. Ele não é aquele time que apresentou no ano passado aquela regularidade, crescendo, sempre vencendo, disputando com um bom talento que tem, um bom treinador que tem, uma comissão técnica exemplar. Mas, como se disse, o Caracas não é páreo para ele. E a gente espera que o Fluminense venha de lá com um triunfo. Porque no papel, valor por valor, o Fluminense tem mais elenco. Agora, mudando de pau pra cacete, tem Copa do Brasil, o Vitória da Conquista precisa vencer a equipe do Sport. Perdeu o primeiro jogo, jogando lá em Vitória da Conquista, tomou 1-0, um vacilo da zaga. O Vitória da Conquista não jogou nem tão mal para perder o jogo. Poderia ter saído pelo menos com um empate, que dava esperança do Vitória da Conquista conseguir um resultado mais fácil. E aí, agora tem que vencer lá na Ilha do Retiro. E é mais complicado ainda a vida. Bom, eu conheço bem a Ilha do Retiro, né? Conheço bem. E lá é difícil vencer. Se bem que a torcida influencia muito pouco. O jogador que tem experiência, a torcida influencia muito pouco. Se você analisar o Conquista pelo jogo que fez contra o Bahia, domingo aqui na Arena Fonte Nova, você vai dizer que o Conquista vai dificultar o time dos esportes. E será que consegue vencer o jogo? Eu acho vencer é complicado, porque ele precisa vencer por mais de um, né? Por mais de 1-0 vai para os pênaltis. Ele precisa vencer por mais de um para se classificar. Agora, é um time que chegou aqui em Salvador e mostrou categoria. Jogadores que me chamaram a atenção aqui no Vitória da Conquista contra o Bahia. Um zagueiro chamado Everton, que me agradou muito. Jogador que antecipa-se ao lance, marca a curta distância, não permite o jogador chutar de fora da área. Um outro jogador, um volante chamado Júnior Gaúcho, marca muito bem, sai para o jogo, tem velocidade para ajudar o ataque. E um lateral esquerdo chamado Raul, que jogou barbaridade. O Bahia não viu nada para aquele setor, também gostou, apoiou muito bem e marcava muito bem. O Bahia não vê nada saindo do seu lado direito. E você esqueceu do Mica, né? O Mica, lateral direito. O lateral direito também. Cola tudo, né? Esses três, mas o Mica, me chamaram realmente a atenção. Agora, eu acho muito pouco, porque a gente não está aqui para enganar o torcedor. Nós, torcedor, baianos, homens da imprensa, é claro que nós teremos todo o time da Bahia que avance na competição. E nós precisamos também disso. Mas, na verdade, o Sport de Recife é um time que tem uma torcida muito grande, talvez a maior do Norte-Nordeste, talvez dizem até que a torcida do Nordeste do Sport passou do Bahia, hein? Passou do Bahia. Então, isso é uma coisa para se questionar mais adiante. Eu acho que a do Vitória ainda é maior que a do Sport. Então, o Sport joga dentro de sua casa, é um calor humano muito grande, é uma torcida fanática e tem um bom time de futebol. Ninguém pode ver jogadores, como você citou há pouco, do Sport. Conversando, o Cicinho, que foi lateral, jogou no Real Madrid. O Hugo. Magrão, que é o goleiro. O Magrão, que é o goleiro. Tem um grande time. No papel, o Sport vence. Mas esperamos que, pelo menos, ele leve para a disputa de pênalti, dê sorte e elimine o time pernambucano. Agora, deixa eu mudar de assunto. A maratona de Boston, que tragédia, né? Que situação. Eu não gosto de comentar. Eu não gosto de comentar essas coisas porque... eu acho que sempre tem a inveja, né? A inveja do povo americano. O cara que está lá vivendo na América e ainda assim tem ódio do povo. E para fazer uma barbaridade dessa, só pode ser louco, né? Só pode ser louco. E já 3 vidas foram embora. E tem 170 pessoas feridas. Quando se fala pessoa ferida,
A gente pensa que foi um dedo no pé, um corte no pé. Tem 17 pessoas em estado grave. Pessoas que perderam a perna, perderam o braço, perderam o olho, perderam, sabe, a mobilidade, que ficou paraplégico. Enfim, não é assim. Não é assim. Então, é preciso que a gente, quer dizer, que o FBI, né, está apurando e que se chegue ao culpado. Mas qualquer coisa que ele diga não vai interessar. É inexplicável, é lamentável. E o que é que o ser humano faz para quem está assistindo um espetáculo esportivo? Tinham 130 atletas brasileiros. Então a pergunta é isso, por que isso? Por que esse ódio, esse mal à humanidade? Aliás, os Estados Unidos, eles têm isso, eles se matam entre eles. De vez em quando você vê um estudante entrar na própria sala e disparar contra vários colegas. Então, eles hoje não sabem se o atentado foi doméstico ou é um atentado internacional, ou é um terrorismo internacional. Eles estão investigando e seja lá o que for, que pegue os culpados e que entregue à justiça. Agora, com essa polêmica, a Maratona de Boston, em 2014, estava para ser cancelada, mas não será cancelada por conta disso. A gente vai ouvir na voz de Paulo Silva. Se depender dos organizadores, a tragédia na linha de chegada da Maratona de Boston não mudará os planos para as próximas edições da prova. Ontem, o diretor executivo da Associação Atlética de Boston, Thomas Grill, afirmou que pretende ter a corrida em 2014. O governador de Massachusetts pensa da mesma forma. Em entrevista coletiva, Devon Patrick afirmou que a corrida em 2014 será maior e bem melhor. Que é uma situação triste, né? Eu acho que não será cancelado e eu acho também que não deveria ser cancelado. Porque é um evento muito importante, maratona, evento esportivo, todo evento esportivo tem que ser mantido, porque temos poucos eventos esportivos de qualidade assim, internacional. A Maratona de Boston é um deles. Você não pode ficar refém, mas... E também não pode ficar refém, porque se eles não vão parar de fazer tudo no mundo. Se os Estados Unidos parassem de viajar de avião depois daquela situação do 11 de setembro, ia ficar difícil. Se cada vez que acontecesse uma tragédia, a gente tivesse que se fechar e parar de fazer o que a gente costuma fazer por causa disso, o mundo hoje era cada um dentro de suas casas, nos seus portões, nos seus muros, sem sair de casa. Não se pode ficar refém disso, não se pode se curvar a esses fanáticos, idealistas ou não sei que ideal é esse que matam pessoas inocentes. Não se pode se curvar a eles, não pode se privar o mundo de praticar seu esporte, a sua competição, porque isso é cultura, isso é lazer, isso é importante para toda a humanidade. Agora a gente vai no break comercial, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai voltar falando de seleção brasileira, tem Bahia, tem Vitória, enfim, recheado de informações aqui hoje no nosso Turma da Bola. Daqui a pouquinho a gente volta. Acolher e diagnosticar o problema e tratar a criança com amor e eficiência no menor espaço de tempo possível, elevando a sua autoestima, amenizando seu sofrimento físico e emocional, restabelecendo sua saúde integral e preparando-a para seu retorno à vida cotidiana, construindo com a virtude de um ambiente harmônico. Essas palavras contam um pouco da história de amor, de dedicação e cuidado do Martagão de Esteira, Hospital da Criança, com muitas crianças na Bahia. Uma história que começou a partir da visão de dois pioneiros da medicina no estado, no começo do século XX, os doutores Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão de Esteira. Naquela época, era preciso achar uma solução para diminuir os altos índices de mortalidade infantil. Foi quando, em junho de 1923, esses dois mestres, junto a outros colegas médicos, fundaram a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Contudo, não era mais possível a carência de leitos hospitalares para crianças com menos de 3 anos de idade. Mais uma vez, prevaleceu o espírito visionário que culminaria com a abertura do primeiro Hospital das Crianças na Bahia, o Hospital Martagão de Esteira. Hoje, o Martagão é referência em medicina infantil no Norte e no Nordeste, responsável por mais de 95% de seus atendimentos pelo SUS e mais de 100 municípios atendidos.
Números que também contam essa história de amor e de dedicação pelas crianças na Bahia. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Matagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. De volta aqui no nosso Turma da Bola, agora a gente tem um assunto muito triste de se falar, que é o doping do Carlos Alberto, aquele menino Carlos Alberto que jogou aqui no Bahia, tá no Vasco, no início desse primeiro semestre aqui com o Vasco, jogando pelo Vasco. O Carlos Alberto, inclusive, teve até boas atuações, conseguiu chegar e levar o Vasco à final da Taça Guanabara, e aí aconteceu que ele foi pego no antidoping, que é uma situação muito triste de se comentar. E é um jogador que eu nunca soube dele, né, ele pode ter todos os defeitos dele, mas não é aquele jogador problema quanto a isso. Ele foi pego no antidoping que foi feito da partida dele contra o Fluminense, no dia 2 de março, que a vitória do Vasco sobre o Fluminense foi feito antidoping, foi revelado hoje, ontem no caso. Já foi feita a contraprova, já foi. E o Carlos Alberto foi pego no Foi antidoping. pego com que substância? Foi substância carboxitamoxifeno. Isso é encontrado onde? É um remédio, substância. Sim, porque é o seguinte, quando São se fala, substâncias que- quando se fala em doping, aí a pessoa pensa logo em cocaína, maconha, né? Às vezes, É um remédio que você está tomando. às vezes você está tomando um remédio e esse remédio dispõe e contém alguma substância que para os Segundo os analistas, para médicos os do médicos, clube, diga aí. eles acreditam que a contaminação desse remédio foi através da manipulação dos remédios de ortomoleculares que o Carlos Alberto utiliza. Pode ter sido... Bom, Não é do remédio dele. já Porque vai... se é do remédio dele, é porque ele pode tomar. Porque provavelmente o médico do clube liberou esse remédio para ele tomar. Deve ter, como o médico falou aqui, segundo médicos do clube, creem em contaminação na manipulação. Contaminação? Bom, Deve ter sido contaminado. Aí que nem aquela já é situação uma daquele desculpa nadador. esfarrapada. Não, que nem aquela situação daquele nadador. Aquele nadador é o César Cielo. Ele foi pego mais ou menos nessa situação. O que foi que aconteceu? Foi provado que o remédio que ele tomou não tinha essa substância. Essa substância veio através da contaminação com outro remédio Só que se acabou... ele tomou esse remédio, Márcio, fora do São Januário, né? Mas a porque contaminação pode ter sido na hora da fabricação, da embalagem. Não precisa ser necessariamente um remédio que foi tomado fora. Se não na hora de você embalar o remédio, como aconteceu inclusive com o César Cielo, foi uma situação parecida. No momento da embalagem do remédio, o remédio acabou sendo contaminado com essa substância e aí ele acabou sendo pego. Tem muita coisa obscura embaixo do sol, né, Paulo? Tem que ser A gente esclarecido. sabe. Então, Tem que ser eu esclarecido. não se tem registro de Carlos Alberto ser usuário de droga. Não. A gente tem... Isso, Porque ele é o que- indisciplinado por outras coisas. o Mas problema isso, dele é a carreira dele não tem nenhuma exatamente. mancha contra isso. A gente tem na voz de Paulo Silva, o Paulo explicando mais ou menos o que foi que aconteceu com o Carlos Alberto. Encontradas na urina de Carlos Alberto depois da vitória sobre o Fluminense no dia 2 de março, hidroclorotiazida e carboxilamoxifeno são substâncias que, isoladamente, não beneficiam o jogador, mas estão proibidas pela Organização Mundial Antidoping, porque podem mascarar elementos que influenciam no rendimento do atleta. Assim, apesar de afastamento do caso, o médico Eduardo de Rose, membro da Vanda no Brasil, acredita que sejam reduzidas as chances de o Vasco ter sucesso na sua linha de argumentação. Os médicos do clube creem em contaminação na manipulação dos remédios ortomoleculares utilizados por Carlos Alberto. Inclusive, o Carlos Alberto, como a gente estava falando, não é um jogador que tem antecedentes nessa situação de tem. doping. Então pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Cielo. Olha, o negócio é o seguinte, eu já disse
que nesses casos existe a contraprova. Exatamente, a contraprova, a defesa. Se faça logo isso, para que não se puna o inocente. Inocente. Mas também não se passe na cabeça de um culpado. Se realmente foi doping, que ele seja entregue ao tribunal para ser julgado, Claro. para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Um atleta que joga dopado tem um desempenho, quem não joga tem outro desempenho. Mas, inclusive, Então- essa substância que Paulo inclusive, citou no texto, não é uma substância que ela favorece o atleta de nenhuma forma. Só é uma substância que não é permitida. Então, não é nenhum... E se faça a não é- contraprova, e se ele for realmente... Inocente, se for se inocente prove. o caso de Cielo, Olha, se bate o martelo... pronto, a questão está resolvida. Só é a contraprova ser feita, né? Analisada, bem trabalhada e apresentada à imprensa. Do mesmo jeito que apresentaram agora, dizendo que ele supostamente usou doping, que se faça esses exames posteriores para que não se diga, né? Para que não se diga que ele não teve chance de defesa. Então, assunto resolvido, a gente espera agora o pronunciamento dos laboratórios. Vamos falar de futebol? De novo, futebol sério, vamos falar de Bahia. E o Bahia tá sem o Helder, sem o Souza, que acabou se contundindo, e o Souza não vai jogar mais no Campeonato Baiano. O problema muscular que o Souza teve de 30 a 40 dias. O Bahia sem o Souza perde alguma coisa, ganha alguma coisa. Souza Souza é também. jogador do Bahia, né? É, ele mesmo. Bom, o Souza é jogador do Bahia, que foi campeão baiano É isso. de 2000 e... Esse aí que tá com a 10 agora aí. Nunca mais eu conheci. Esse rapaz aí, o Caveirão, o artilheiro, nunca mais eu ouvi jogar. Entrou, teve aquela polêmica com o Jorginho, que Jorginho disse, ele falou e brigaram e ficou nesse mesmo. Só que no frigir dos ovos, o maior prejudicado é o Bahia. Sempre. Porque esse rapaz agora só joga no meio do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai ter que pagar o seu salário, porque ele está contundido em uma partida de futebol. O Bahia vai ter que contratar mais um centroavante, similar ou parecido ou igual, ou do jeito que ele joga. E aí, mais um prejuízo para o Bahia. Sobre essa contusão de Souza, a gente tem a explicação na voz de Paulo Silva. Dor de cabeça para o tricolor. Mais um longo tempo fora dos gramados. Na manhã de ontem, o Departamento Médico do Bahia, através da assessoria de imprensa, revelou o resultado do exame do centroavante Souza, que ficará cerca de 40 dias sem atuar. Substituído na segunda etapa do empate diante do Vitória da Conquista no último domingo, o atacante sofreu um estiramento extenso no músculo adutor da coxa direita. A lesão deixará o camisa 9 fora das atividades entre 30 e 40 dias, desfalcando o Bahia. Agora, tem 40 Helder dias, também, né? que tá contundido. 30 30 a 40 dias. 40 dias, Eu acho que mais... vai 45. Nos 45? Ó, a 45 é uma pessoa gripada. 45 dias. Gripado? É, 45 sim, é. dias, gente. Porque O Gabriel jogou gripado domingo, foi eleito o melhor jogador da partida. Sim, Gabriel tem 22 anos, Souza tem 30, é diferente. E além de tudo, o porte físico de Souza, a dificuldade que ele tem para se recuperar, e depois desses 45 dias, mais 10, 15 ou 20, sei lá, entregue ao Recuperação. pessoal da recuperação. O que acontece com Souza, na verdade, as estatísticas dizem que ele atuou, de 70 jogos do Brasil, 72 jogos, ele atuou 35. Ele fez 27 gols. Eu não tenho esse número exato. Ele tem uma média de 0,8 por jogo. O que acontece é que ele, de 2012, ele não é nem de longe o jogador que foi em 2011. Em 2012, ele se contundiu muito. Jogou pouco, se contundiu muito. Em 2013, ele não entrou em campo em 2013. Porque a lesão que acontece com esse jogador, a recuperação de um jogador de 20 anos é diferente de uma recuperação de um jogador de 30 anos. É claro que um rapaz de 20 anos se recupera muito mais rápido, mas um de 30 anos demora mais para recuperar. E é preciso que o atleta tenha ciência disso. Eu tenho 31, 32 anos, eu tenho que treinar pela manhã, eu tenho que treinar pela tarde, eu tenho que dormir à noite. Eu não posso treinar pela manhã, treinar à tarde e perder a noite. Então, o atleta tem que repensar a vida dele.
Porque ele ganha um alto salário no Bahia. O Bahia fez um investimento alto para ter no clube. A torcida deposita confiança nele. E ele não se cuida, ele está traindo a ele próprio. Ele não está respeitando a torcida, nem a imprensa, nem a camisa que veste. Então isso é um prejuízo em coletivo. Então o Bahia não tem só esse problema. O Bahia tem carência de centroavante, porque eu acho que o Obina também é um jogador muito limitado e é um jogador também fora de peso, nunca consegue ficar no peso ideal. O Bahia, na verdade, precisa de um centroavante definidor, que faça referência. E não é só esse problema que o Bahia tem. O Bahia tem problema no meio-campo, onde você vê o Toró, que entrou gordo, o Zé Roberto também muito gordo. Então é preciso saber o que é que esses jogadores fazem na sua vida extracampo. Quando dizem que o jogador, que a vida extracampo do jogador não interessa a ninguém, interessa sim. Interessa a nós da imprensa, interessa ao torcedor, interessa ao clube e a ele próprio. É preciso tratar disso com mais seriedade. Agora a gente sabe que o Bahia está com problemas. O Bahia não tem Souza, não tem Helder, não tem Rida, não tem Demerson e não tem Lomba, por enquanto. Então o Joel Santana está cheio de problemas. Inclusive, falar em Joel Santana, a gente tem a entrevista coletiva que o Joel deu, falando de como é que ele está tentando se adaptar aí ao Bahia. Inclusive a entrevista foi logo depois do empate que o Bahia saiu vaiado lá na Arena Futebol. Eu acho que nós temos como endireitar, desde que a gente consiga encontrar e achar a solução mais rápida possível para o nosso problema. O vazamento está ali, tu tem que ir lá consertar o vazamento, senão vai inundar a tua casa. Temos que melhorar muito. Nós estamos muito desorganizados. Pelo amor de Deus, não estou fazendo crítica a ninguém, porque o jogo está aí. Mas no primeiro tempo nós tomamos um passeio. Segundo tempo não, nós conseguimos melhorar algumas situações nossas e começar a dificultar. Eles não queriam jogo, eles estavam evitando o jogo. Porque eles sentiram que a gente estava quase ganhando o jogo. E era para estar pegando. Eu estava para tirar 2 jogadores. Se vocês verem a gravação, vocês vão notar que antes, por isso que eu, apesar de conhecer, eu não sei o trabalho que eles fizeram, não estou acompanhando nada de peso. Eu chamei o Dudu. Porque não era minha proposta mexer na lateral direita. Mas a coisa estava dando um desconforto na equipe. O lateral pegava na bola, a torcida vaiava. Não é bom para o garoto, não é bom para a torcida, não é bom para nós, em vez de incentivar. É difícil eu estar dizendo. Se o time vê esse jogo de 2-3-1, que nós tivemos condições, nós estaremos todo mundo com um sorriso, a vestida foi boa, maravilhosa, você já chegou com o pé direito, mas não é nada disso. Foi bom para mostrar que eu preciso trabalhar, preciso ver melhor os jogadores para tomar as decisões corretas. Às vezes você pensa uma situação e acontece outra. Às vezes você faz a mexida que é certa, ela não dá resultado. Mas pelo que eu vi, pelo tempo que nós jogamos, não gostei do primeiro tempo. Quando empatamos, de graças a Deus, também eles não fizeram nada para empatar, mas eles estavam com um volume melhor do que nós, mais bem organizado, mais bem postado, o lateral esquerdo, o número 10, fizeram uma festa. Era só cantar parabéns. E no segundo tempo não aconteceu mais isso. Eu diminuí o espaço dele, dei mais trabalho a ele, diminuí o espaço para o número 10, ele já não estava foguento para chutar aquela bola lá de fora da área, que é um perigo, ele arruma para a perna esquerda e bate. E os homens de trás já não estavam tendo aquela tranquilidade de movimentação. A melhor coisa que eu queria hoje é ter vencido, para dar um pouco de tranquilidade à torcida. Por quê? Porque hoje nós tivemos um tipo de conversa muito inteligente, de pessoas que querem ajudar. Quando todo mundo pensa que a torcida vai chegar e vai agredir, vai isso, não, pô, a torcida chegou lá para ter uma conversa ótima, maravilhosa. Mas o que tu tem que dar em troca disso tudo? Uma boa apresentação com um bom resultado. Foi o que não aconteceu, nós jogamos só 45 minutos, por isso que nós empatamos. Meu amigo, a situação do Joel no Bahia não tá fácil, a situação do Bahia também não tá fácil. Ninguém tá ajudando ninguém aí. Mas ele ou falou... todo mundo resolve, olha, vamos jogar bola, ou não vai sair do onde tá. Ele falou uma frase que você tem que separar, a frase que ele disse. Eu não vou criticar o passado, mas o que é que a gente estava fazendo? Tá um bando desorganizado. Desorganizado. E é verdade. Tomou um baile. E é verdade. E eles falou mais ainda, porque a gente não tem o áudio. Que ele disse, o Toró tá gordo.
Quer dizer, Toró, depois de 90 dias aqui no Bahia, ainda está gordo. Tá gordo. Zé Roberto também. O Zé Roberto, que não joga há milênios, está gordo. O Zé Roberto, que jogou 600, eu não sei quantas partidas, fez um gol. Quer dizer, como é que um treinador, um treinador como o Jorginho, com todo o respeito que se teve ao Jorginho, deixou acontecer isso? Deixou chegar a esse ponto. Porque o que Qual ponto? O ponto é o seguinte, o time... Da bagunça. O A time, bagunça é o time do tá Bahia. Peraí, bagunçado. Nuno, se você quiser bagunçar, é o Jorginho que vai impedir? Sim. Você sabe Amigo, muito bem. Na minha casa Olha, manda eu. Filipão- Na minha casa manda eu. Filipão foi sim, demitido sim. do Chelsea. A gente tá falando de Oh, Chelsea. eu tô falando de- Peraí. Eu só tô comparando a situação. Filipão foi demitido do Chelsea quando ele treinou o Chelsea, porque os jogadores bagunçaram. Perdiam jogos, jogavam mal, e parece que foi da noite pro dia. Mas isso tem que... Quando mudou o técnico, que entrou José Mourinho, parece que foi da noite pro dia. Sim. O Chelsea saiu de uma porcaria e virou o melhor time da Europa. Sim. Aí com o Mourinho acontece isso? Não, porque Claro, os jogadores claro. gostam do Porque o cara Mourinho. Não é isso não. O cara se respeita, irmão. O cara Não, se ou respeita. então o cara tem um outro, consegue fazer com que o jogador entenda a responsabilidade dele, ou então ele vai querer, não pode ter um clube, ou em qualquer outro setor da vida, as pessoas demitirem o comandante. Rapaz, eu não conheço. Demitir o comandante, cada comandante chegue, ele vai demitir todos. Eu não Isso, conheço. isso tem limite. Mas Não. uma coisa Me responda só uma que eu pergunta. presenciei aqui de Não, Joel é o seguinte, uma pergunta Joel disse só. que é um bando. O Bahia realmente é um bando. Eu não vi desenho tático no Bahia, eu não vi esquema tático no Bahia, eu vi cada um fazendo o que queria fazer com a bola. Parecia que o Bahia, parece não, é verdade que o Bahia está dividido em grupos. Rapaz, tem um sim. grupo apoiando um lado, outro grupo eu apoiando nunca o vi um outro. treinador que exalta mais os jogadores do que o Jorginho. Peraí. Nunca vi. Eu nunca Só vi me Jorginho. responda uma pergunta, Até Márcio. quando o jogador Márcio. jogava mal e o erro fatal da partida era dele, Sim. o Jorginho fazia Me responda questão uma pergunta. de, pelo menos, dividir essa culpa. Quem estava certo era Jorginho ou Souza? Jorginho, Ou Jorginho? ou Zé Roberto? Jorginho? Ah, Jorginho, sim. Jorginho. Só que a panela é maior. Se um Aí dia- a culpa é do Jorginho? Se o Nino- Quem tem que Sim. tomar providência enquanto a isso Chegasse na é quem imprensa, manda no Jorginho chegasse na e quem imprensa, manda no Zé filho, Roberto. todo mundo criticou o Caio Júnior. Todo mundo criticou o Caio Júnior, inclusive eu. Porque da maneira grosseira que ele falou. Mas se ele chegasse, olha, Souza não joga mais comigo, porque é isso, não quer nada. Zé Roberto não joga mais comigo, porque no isso, não quer nada. Então, ele fazia a mesma coisa. Ele chegou a dizer, Jorginho, que num fato como esse, é difícil isso, porque o atleta, para sair é difícil, porque tem rescisão contrato longo, com salários altos, e a rescisão é onerosa para o clube. Então, é difícil o clube demitir 3, 4, 5. Então, é por isso que eles levam vantagem em relação ao treinador. Agora, quanto a Joel, o Joel me chamou a atenção. Não sei se eu não cheguei a ouvir disso, mas eu ouvi uma outra entrevista dele, que ele pediu a Souza para não chutar a bola. Porque senão ele podia se contundir, não chutasse distante. Eu não entendi isso. Porque o jogador, ele vai jogar chutando, ele não pode jogar com a mão, ele não joga com o pé. Como é que ele pediu isso a Souza? Para ele não chutar, ele falou, então não botasse Porque sabia que o cara tava bichado. E por que botou para jogar? Vamos fazer o seguinte? Foi um fato, se voltar essa entrevista, a gente pode observar eu não interpretei não, eu presenciei bem isso. Vamos fazer o Prestei bem seguinte? atenção a isso. Vamos no comercial, vamos tomar água, vamos relaxar. E daqui a pouco a gente volta, a gente fala de convocação do Filipão, convocação surpresa. A gente fala também do baile que o Vitória deu ontem no misto 5x1, hein, torcedor? 5x1, a gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br.
Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. O Felipe ontem resolveu fazer uma convocação surpresa e ter na voz do Paulo Silva o que foi que aconteceu. Um dia antes do previsto, a seleção brasileira está convocada para a partida do próximo dia 24 de abril contra o Chile, às 10 da noite, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com Ronaldinho Gaúcho e Neymar na lista dos 18 jogadores que defenderão o Brasil no último teste antes da divulgação oficial dos convocados para a Copa das Confederações. As novidades em relação a listas dos jogadores convocados que vão para esse duelo contra a Bolívia no último dia 6 foram os retornos de Diego Cavalieri, do Fluminense, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, Henrique do Palmeiras e Fernando do Grêmio. A seleção brasileira se apresenta em Belo Horizonte na próxima segunda-feira, faz um treinamento na terça e joga na quarta-feira contra o Chile. A lista dos 23 convocados para a Copa das Confederações sairá na primeira quinzena de maio. Já com o grupo, o Brasil encara a Inglaterra dia 2 no Maracanã e a França dia 9 na Arena do Grêmio. A gente tem a lista aqui: goleiros Jefferson e Diego Cavalieri, laterais Marcos Rocha e André Santos, zagueiros Dedé, Henrique e Hever, os meio-campistas Paulinho, Ralf, Fernando, Jean, Jadson, Ronaldinho, ataque Pato, Leandro, Neymar, Damião e Osvaldo. Eu não vejo, sinceramente, eu não sei se Paulo vai gostar, ou você, Márcio, mas esse Fernando ainda não é jogador para a seleção brasileira. Ainda está muito novo, muito verde. Fernando, ele é do Grêmio. Do Grêmio. Aí o Fernando Filipão é do tem um Grêmio. amor por esse rapaz. O Filipão gosta de volante. Desses volantes pegadores. Assim, que marque, que a primeira função seja destruir a jogada adversária. Exatamente. Mesmo que não passe bem, mas destrua a jogada. Ele gosta desse jogador. Tanto na Copa de 2002, o Brasil jogava com Gilberto Silva, que é um destruidor de jogadas. E Edmilson. Edmilson era um zagueiro que jogava como líbero e Gilberto Silva como primeiro volante. Mas ele gosta desses jogadores assim, pegador, que mate a jogada, que impeça a prosseguição da jogada adversária. Eu gosto dele, aí, Fernando. Ele convocou o Ralf, o Paulinho e o Fernando, além do Jean. Esses 4 jogadores de contenção. Aí, pronto, vai Jadson, que é de criação. Vai o Ronaldinho, que é de criação, né? E o ataque é esse, né? O ataque deve ser Ronaldinho e Neymar e Pato, né? E Pato. O Pato, Kaká não foi não, né? Não, Neymar, Pato e Kaká, ele vai botar esse menino do Palmeiras, Leandro, que está fazendo gols aí. É bom, os laterais eu preciso atuar, porque eu acho que eu diria a você, o lateral, o jogador num clube é um jogador. Às vezes na seleção ele não consegue repetir o futebol, por vários motivos, tem um treinador, outro esquema, são novos companheiros, então ele requer tempo e ele tem que ter muita personalidade para atuar da mesma forma. Mas é por isso que eu não vou fazer nenhuma censura à convocação. É claro que nós conhecemos jogadores como Dedé, como o goleiro Diego Cavalieri, que já atuou na seleção, o Ronaldinho dispensa comentário, o Pato e o Neymar, sem dúvida. Então os outros eu vou esperar ver o conjunto, porque eu acho que tudo é uma sequência de jogos.
você repetir a mesma equipe, Mas, Paulo, consequência não é a seleção brasileira. Essa é uma seleção só de jogadores que estão aqui no Brasil. Né? Só estão aqui. Os grandes jogadores. A verdadeira seleção brasileira. A verdadeira seleção brasileira deve ser convocada aí daqui a 15 para a Copa das Confederações. Daqui a 15 ou 20 dias, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um laboratório para que desses jogadores ele possa somar com os outros jogadores a nível internacional que estão fora, jogadores que estão fora. Eu digo a você, eu acho que o Filipão é muito bom, um treinador ruim para campeonatos longos. Mas campeonatos curtos, como a Copa do Mundo e a Copa das Federações, Copa do Brasil, ele é muito bom nisso, no mata-mata. Então é possível que ele saiba realmente o laboratório, aonde é que ele quer chegar. Eu não entendi aonde ele quer chegar. Eu quero ver com o tempo onde é que ele vai chegar com essas experiências. Ele vai convocar, em definitivo, para a Copa das Confederações e o Brasil terá 30 dias, no mínimo, de treinamento. Aí sim, não é convocar sexta, se apresentar sábado e jogar domingo. Não. Não é isso. Não. Agora, os 22 ou 25 jogadores que serão convocados para são 23 jogadores para as confederações. Aí sim, ele vai trazer Daniel, Marcelo, não sei se traz o Hulk. Quer dizer, os jogadores realmente titulares absolutos da seleção brasileira. E vai extrair Ramírez, né? Ramírez, extrair desses que ele está testando para completar o elenco. Ele já sabe quais são os 11 titulares. Os 11 titulares. Bom, já sabe. Ele está procurando os 11 reservas. Essa é a verdade. Porque os titulares, até a gente já sabe. A defesa do Brasil vai ser quem? Convoque aí a defesa do Brasil titular para a Copa das Confederações. Você não sabe, não? Eu não quero convocar, não. Sabe o que eu quero convocar agora? Sim. Vitória e 5-1. Eu quero falar do Vitória de 5-1, porque o torcedor baiano tá esperando isso. Eu tô esperando isso. 5-1, o torcedor que chegou angustiado no Barradão saiu de alma lavada. A gente tem os gols do Vitória aí na voz de Paulo Silva, vamos ouvir. E a bola rolou na Copa do Brasil. Vitória, que precisava vencer pelo menos por 1-0 ou 2 gols de diferença, começou a partida ontem no Barradão pressionando o misto. O Leão dominou o primeiro tempo e em apenas 3 minutos abriu 2 gols de vantagem. No entanto, a resposta do time mato-grossense veio rápido e a primeira etapa terminou em 2-1, resultado que levaria a partida para os pênaltis. Porém, de tanto pressionar nos 45 minutos finais, em mais uma jogada envolvendo Marquinhos e Dinei, o clube baiano conseguiu fazer o terceiro, garantindo, dessa forma, a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Ainda deu tempo de Vander e Marquinhos fecharem a goleada de 5-1. Com a classificação, o rubro-negro aguarda o resultado da partida entre Boa e Salgueiro pela Copa do Brasil. 5-1, alma lavada. Eu e Paulo Silva estivemos ontem no Barradão, fizemos o trabalho lá do jogo. Eu vi pela televisão. E pela televisão é difícil você posicionar todo mundo. Como é que foi o Vitória ontem? O esquema que ele botou 2 volantes. A defesa é a mesma, com o lateral Nino, com o Mansur, que são laterais que tem no máximo média 5. O Mansur está evoluindo um pouco. Mas o Nino é aquele lateral que sabe correr, é uma linha reta, o Nino. E a zaga do Vitória, com o Vitor Ramos, com o Gabriel e teve outro jogador, não estou reclamando, o Vitor Ramos, não foi isso? Vitor Ramos e Mansur. Acontece que ele botou o Michel e o Luiz Alberto, 2 volantes, e liberou o Marquinhos e o Escudeiro pela esquerda e o Marquinhos pela direita. Isso facilitou muito a aproximação do Matos com o Dinei. O Vitória começou dominando o jogo, tentando a jogada, perdeu alguns gols e ele meio perdido, é um time fraco, só tem vontade, determinação, mas é um time fraco, passa mal a bola, marca a longa distância, não encurta os espaços do adversário. Então o Vitória se aproveitou isso, fez um gol, Marquinhos numa noite inspiradíssima. Há muito tempo não vê um jogador que atuou tão bem. Olha, esse jogador estava bastante emprestado, hein? Paulo, uma noite inspiradíssima, ele participou de 2 gols e ele fez um gol. E Cajá que não jogou? Cajá não fez a menor falta. Não. Aí é que eu quero saber de você. Não fez a menor falta. Você, treinador, Não. Cajá é um jogador que começa bem e depois desaparece. Ele começa bem a partida, para 15, 20, 30 minutos, depois ele se esconde. Ele desaparece. Tira ele.
Tira o Marquinhos, Aí não, o Marquinhos já é uma jogou os 90 minutos então, e quer dizer bem. que jogar com o Esse Cajá já esquema- é uma substituição O Marquinhos certa. caía pela direita, caía pela esquerda. Viu? Depois com a entrada do Wander, então, melhor. Ele fez ele flutuou para a esquerda, Wander para a direita. Mas o e problema do Marquinhos, confundiu sabe o demais a quê? defesa. Sabe qual é o problema do Marquinhos? Que Preparo nem físico. sempre ele tem esse pique aí. Ah, porque bom. o Marquinhos é o seguinte, ele joga uma partida excelente, que é aquela partida daquele Marquinhos que a gente conheceu, quando ele foi destaque no Brasil, antes dele ser vendido. De 2008, E aí, nos outros jogos, o Marquinhos some. Que ninguém vê o que é que ele tá Mas fazendo. isso é um problema que cabe à comissão técnica e à diretoria solucionar. É orgânico. Vamos tratar isso. Porque talento ele tem com a bola. Então, para botar um homem desse no banco, e homem que jogou ontem, ele encantou todo mundo. É como disse, o Vitória ontem eu vi gente falando, o Vitória fez uma nova contratação, a contratação de Marquinhos. Ele foi o grande responsável, o dono do jogo ontem. O Vitória, não é que o Vitória tenha feito uma grande partida, não. O Dinei, com toda a deficiência, toda a crítica que nós já fizemos ao Dinei, o Dinei marcou 2 gols. É um homem que incomoda a zaga. É um homem que incomoda, ele perde gols, ele às vezes chuta uma bola errada, faz mas ele é um homem referência. No meu time não joga. Ele é um homem referência, ele fez 2 gols ontem. E foi fundamental, porque o jogo estava 2-1 no segundo tempo. O Vitória estava com medo de avançar, atacando, mas com uma certa precaução, porque podia sofrer um gol. Se o Vitória sofre um gol, a vaga podia ir para o brejo mesmo. A classificação podia ir embora, porque o Vitória tem que fazer mais 3. Porque se ele não tinha que fazer mais 2, ia ter que dar 4-2. Então o Vitória com cuidado. O passe de Marquinhos pro gol de Dinei. O terceiro gol, o passe de Mineiro aproveitou muito bem. E o 4º gol dele, quer dizer, ele foi fundamental, foi um grande. Não foi só o Marquinhos, o Wander entrou muito bem também, fez o 4º gol. O Wander entrou com velocidade, com rapidez, ocupa bem o lado direito. Você acredita, então você, torcedor do Vitória, você, Márcio Júnior. Não, eu não sou torcedor. Não, o torcedor do Vitória. Não é você. Você, torcedor do Vitória. Esse time que jogou ontem, seria o titular daqui para frente? Eu tiraria Marquinhos, porque assim, a não ser que Marquinhos na próxima partida mostre a mesma eficiência que ele mostrou. Eu acho que o Renato Cajá tem que mostrar mais do que o Marquinhos mostrou. Para ele ocupar Mas aí o esquema do Vitória foi totalmente pelas pontas, não foi pelo meio. O Vitória, exatamente, porque o Cajá ele centraliza muito o jogo. Ele centraliza muito o jogo, ele não sabe. Com o Escudeiro pela esquerda, Marquinhos pela direita, o Vitória abriu a defesa adversária. A verdade é que o Vitória abriu a defesa. Esse foi o jogo que eu vi também. O Vitória deixou de jogar pelo meio. O Vitória não foi aquele time que joga pelo meio. O Vitória com certeza ganhou muito. Ocupou as bordas do campo. Com o Marquinhos e com o Escudeiro e o Dinei. Não que o Dinei seja o meu titular. Não seria meu titular. Mas o Marcos se aproximou muito do Dinei. Mas aí quando o Vitória modificou a sua planificação tática, ganhou muita velocidade. Marquinhos pela direita, Escudeiro pela esquerda. E o Luiz Alberto fazendo aqueles lançamentos perfeitos. É o homem cerebral do time do chutava Vitória. a média distância também pro gol, chutava. O Michel protegendo bem a zaga. Agora, o Vitória tem deficiência na zaga. O Gabriel Paulista se esforça muito, mas ele ainda falta melhorar um pouco. O próprio Vitor Ramos. O lateral, não me agrada o lateral Nino do Vitória. O Mansu melhorou um pouquinho, mas também é um jogador que não tem aquela confiança da torcida. O Vitória tem que resolver alguns problemas de laterais e também de um centroavante. Não diria você que o Dinei tem que ser o titular, porque o campeonato, a Copa do Brasil, o Vitória avançou. Da agora por diante vai piorar. Tem um campeonato baiano e um campeonato brasileiro. O Vitória tem que fazer umas 3 ou 4 contratações aí para completar o elenco. O assunto tá bom, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a você, torcedor, que nos acompanhou hoje, nos permitiu que a gente entrasse em sua casa, levasse um pouco de informação do futebol. Lula, muito obrigado pela sua presença. Até sexta. Até sexta, se Deus quiser, torcedor. Paulo, até sexta. Muito obrigado, Márcio, e até sexta-feira. A você um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Te aguardo aqui no Turma da Bola.